Olá, gente, bom dia. Nós vamos começar agora a nossa quinta aula de álgebra linear. E nessa nossa aula nós vamos falar sobre os conceitos de vetores LI e vetores LD e também faremos vários exemplos. Então nós temos aqui a nossa aula de número 5, vetores LI e LD, que é a forma abreviada de vetores linearmente independentes e vetores linearmente dependentes. Antes de nós começarmos com os conceitos de vetores LI e LD, eu decidi fazer aqui uma motivação. Nós vamos ilustrar uma situação particular e essa situação ela nos levará aos conceitos de vetores LI e LD, ok? Então vamos considerar o seguinte, vamos considerar o nosso espaço vetorial como sendo o espaço R2, nesse caso o espaço R2 munido das operações usuais de adição e multiplicação por escalar. E nesse espaço, a priori, vamos considerar esses dois vetores U e V, o vetor V de coordenadas 1, 2, o vetor U de coordenadas 2, 4. E considerando esses dois vetores aqui, nós vamos fazer a seguinte pergunta. Os vetores U e V estão sobre a mesma reta suporte? O que significa dizer, esses vetores são colineares? Ou podemos perguntar de outra forma, da seguinte maneira: será que existe um número alfa real de tal modo que essa equação vetorial aqui é uma equação verdadeira? Ou seja, o vetor U, por exemplo, ele é alfa vezes o vetor V? Ok? Então vamos investigar inicialmente essa situação. Então vamos pegar essa igualdade, tá, ok? Então vamos substituir aqui as coordenadas do vetor U, as coordenadas do vetor V, chegando nessa igualdade. Aqui nós vamos utilizar a multiplicação por escalar, definida em R2. E fazendo isso, nós vamos encontrar que alfa é igual a 2 e que 2α é igual a 4, que também significa alfa igual a 2. Então, nesse caso particular, para os vetores V e U, nós vamos ter que essa equação vetorial ela é uma equação que ela ocorre quando o alfa for o número real 2. Então, nós temos essa equação vetorial aqui, ok? E essa equação vetorial aqui, ela nos diz exatamente, tá, que o vetor U ele é combinação linear do vetor V. Em outras palavras, isso significa dizer que tanto o vetor U como o vetor V estão sobre a mesma reta suporte. E quando eu falo reta suporte, é aquela reta que é gerada tanto pelo vetor U como pelo vetor V. Então, nesse caso específico, por conta dessa igualdade, nós temos que o vetor U e o vetor V geram em R2, né, uma mesma reta. Né? Nesse caso, o subespaço vetorial é o conjunto de pontos de R2 que estão sobre a reta y igual a 2x. Ok? Então, nós temos aqui que o vetor U ele é combinação linear do vetor V. Quando essa situação ocorre, nós dizemos que os vetores U e V são linearmente dependentes, ou de modo abreviado, são vetores LD. Então, essa é uma característica, é uma maneira de nós caracterizarmos vetores linearmente dependentes em R2. Ok? Então, quando um vetor for combinação linear do outro. Aqui eu explicitei U combinação linear de V, mas eu também posso colocar V como combinação linear de U, bastando para isso passar aqui esse 2 dividindo e V ser igual a meio de U. Então, essa é uma maneira de nós caracterizarmos em R2 vetores LD. Uma outra maneira que nós podemos utilizar, utilizando também uma equação vetorial, para caracterizar vetores linearmente dependentes em R2, é considerar o seguinte, é considerar essa equação vetorial e verificar se essa equação ocorre para valores de A e B reais e diferente de zero. Nesse caso específico, ocorre essa situação. Vejamos o seguinte, ó. Partindo dessa equação vetorial, a gente consegue escrever essa equação vetorial. Eu fiz aqui, apenas somei a ambos os membros aqui o vetor menos 2v. Então chegamos a essa equação vetorial. E essa equação vetorial, gente, ela tem essas características, onde o A vale 1 e o B vale menos 2 aqui. Ok? Então, uma outra maneira que nós temos para caracterizar vetores linearmente dependentes em R2 é
considerar uma equação vetorial dessa forma aqui e investigar se existem números reais A e B diferentes de zero, de tal modo que essa equação ocorra. Vejamos, gente, que devido à equivalência, ó, essa equação é equivalente a essa é equivalente a essa, isso aqui ocorrer significa a mesma coisa que isso ocorrer, ou seja, um vetor é combinação linear do outro. Tá? Então, uma maneira diferente de você caracterizar vetores linearmente dependentes é assumir essa equação vetorial e verificar se ela ocorre para valores A e B diferentes de zero. Tá? Agora vamos, nesse mesmo espaço vetorial R2, vamos ilustrar agora uma outra situação. Vamos tomar agora outros dois vetores, que eu estou chamando de RS. As coordenadas do vetor R eu estou colocando como 2, 3, e as coordenadas do vetor S eu estou colocando como menos 1 e 4. E aqui nós vamos fazer a mesma pergunta, ou seja, será que os vetores RS estão sobre a mesma reta suporte? Né? Será que esses vetores são colineares? E perguntando em forma de equação vetorial, será que existe um alfa real tal que essa igualdade ocorre? Ou seja, um vetor ele é múltiplo do outro? Vamos investigar essa situação aqui. Então, se nós substituirmos aqui o vetor R pelas coordenadas 2, 3 e o vetor S pelas coordenadas menos 1, 4, chegamos a essa igualdade. Né? E ao tentar resolver aqui essa igualdade, nós vamos encontrar dois valores para alfa. Alfa tem que ser menos 2 e, ao mesmo tempo, alfa tem que ser 3 quartos. Mas isso aí é impossível, né? Porque nós devemos encontrar um único valor para alfa de tal modo que essa equação aqui ocorra. Então, nessa situação em particular, a conclusão que a gente chega é que não vai existir um número real alfa tal que essa igualdade ocorre. É o que eu escrevi aqui. Ó. Não é possível determinar um valor para alfa de tal maneira que essa igualdade ocorre. Ou seja, não é possível encontrar um alfa de tal maneira que um vetor seja combinação linear do outro. Isso significa dizer que esses vetores RS eles não estão sobre a mesma reta suporte. Tá? Eles não geram o mesmo subespaço. Então, nesse caso, quando o vetor R ele não pode ser escrito como combinação linear de S, já que não existe alfa tal que isso aqui ocorra, nós dizemos que os vetores RS são linearmente independentes, ou de modo abreviado, são vetores LI. Tá ok? E uma outra maneira de nós caracterizarmos essa situação é investigando também uma equação vetorial. Nós vamos pegar essa equação vetorial, que tem a mesma forma que essa, gente. A única diferença é que eu tirei os vetores U e V e coloquei os vetores RS para investigar se esses vetores são LI ou LD. Então, veja bem, aqui no caso, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que essa equação aqui ela só vai ocorrer para valores de A e B, ambos iguais a zero. Ok? Porque se A for zero e B for zero, aqui eu vou ter vetor nulo igual vetor nulo. E apenas nessas condições é que isso ocorre. Então, uma outra maneira de nós caracterizarmos vetores linearmente independentes, ou vetores LI, em R2, é nós considerarmos essa equação vetorial e mostrarmos que ela só ocorre para valores de A e B iguais a zero. Tá? Percebam que quando isso ocorre, é justamente ilustrando a situação que um vetor ele não pode ser escrito como combinação linear do outro. Ok? Então, nesse caso aqui, os vetores RS serão ditos vetores linearmente independentes ou vetores LI. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte, gente. Nesse primeiro caso ainda, quando os vetores U e V eles estão sobre a mesma reta suporte, ou seja, eles geram o mesmo subespaço de R3, eu posso simplesmente descartar um dos vetores e passar a trabalhar com o vetor U ou com o vetor V. Por quê? Porque ambos eles geram o mesmo subespaço. Nesse segundo caso aqui, os vetores RS eles não estão sobre a mesma reta suporte. Então, eles não geram o mesmo subespaço separadamente. Né? Então, nesse caso, a gente não pode descartar nenhum vetor. A gente passa a trabalhar com os dois vetores. E se você lembrar aí da nossa última aula, você pode mostrar que esses dois vetores aqui, RS, eles vão gerar, na verdade, o espaço R2 como um todo. Ok? Enquanto esses vetores aqui, nessa primeira situação aqui, os vetores U e V, eles geram o mesmo subespaço de R2, que é uma reta,
né? Aqui eles são linearmente dependentes. Nesse caso aqui, esses dois vetores, eles geram o próprio espaço vetorial R2. Nesse caso aqui, eles são linearmente independentes. Ok? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos usar essa segunda caracterização aqui, né, em forma de equação vetorial, para definir em um espaço vetorial geral quando que é que seus vetores são LI ou LD. Tá? É o que nós vamos fazer agora. Então, vamos considerar V um espaço vetorial qualquer, certo? E nesse espaço vetorial vamos considerar esses N vetores aqui, V1, V2 até Vn, certo? Então, quando é que a gente diz que esses N vetores em V são linearmente independentes ou, de modo abreviado, são LI? Né? Isso vai ocorrer se ocorrer o seguinte, gente. Se ao tomarmos essa equação vetorial aqui, onde esse O em negrito representa o vetor nulo do espaço V. Então, se ao tomarmos essa equação vetorial aqui, nós mostrarmos que ela só vai ocorrer para valores de AI iguais a zero, para todo I de 1 a N, então, nesse caso, a gente diz que os vetores são LI. Tá? Então, ao assumir essa equação vetorial e mostrar que ela ocorre para valores A1 igual a 2, reticência igual a N, todos iguais a zero, então que você está mostrando, na verdade, que os vetores V1, V2 até Vn são LI. Agora, se ao tomarmos essa equação vetorial e nós mostrarmos que ela vai ocorrer para algum AI diferente de zero, então nesse caso a gente diz que os vetores são LD, né? Porque isso é equivalente a dizer que um dos vetores é a combinação linear dos outros. Ok? Então essa maneira de caracterizar vetores LI e LD saiu justamente dessa caracterização aqui do caso particular. Nesse caso aqui, para vetores, né, U e V em R2, e eles foram LD, né, são vetores LD, onde A e B são diferentes de zero. E nesse caso aqui, vetores RS de R2, e aqui concluímos que o A e B deveriam ser zero, e nesse caso esses vetores são linearmente dependentes. Então essa definição que está aqui, gente, esse conceito de vetor LI, de vetor LD, ele é motivado justamente por esses dois casos particulares aqui que nós analisamos aqui nessa motivação em R2, ok? Agora, a gente também pode caracterizar vetores LI e vetores LD por meio de combinação linear. É o que nós temos aqui nessa observação 1, ok? Então, se nós tomarmos um espaço vetorial V e nesse espaço vetorial N vetores, quando é que a gente diz que esses N vetores são LD? Eles serão ditos LD, certo? Se um dos vetores for combinação linear dos outros. E aqui nesse 2, nessa segunda caracterização, esses vetores serão LI, tá? Quando nenhum vetor for combinação linear do outro. Então nós temos essas duas maneiras de caracterizar vetores LI e LD. Tá? Então em alguns momentos será conveniente usar essa caracterização e em outros momentos nós usamos essa definição aqui. Ok? Então, o que nós vamos fazer agora é resolver uma série de exemplos envolvendo esses conceitos de vetores LI e vetores LD. Nesse primeiro exemplo, vamos considerar que o espaço vetorial é o R3. Tá? E aqui a gente vai considerar o R3 munido das operações usuais de adição e multiplicação por escalar. E nesse espaço vetorial, vamos considerar esse conjunto U aqui com esses três vetores. Tá? Então, nós vamos considerar o vetor de coordenadas 1, menos 1, menos 2, o vetor de coordenadas 2, 1, 1 e o vetor de coordenadas menos 1, 0 e 3. E a pergunta é simples. Esse conjunto de vetores é LI ou LD? O que é equivalente a perguntar, esses vetores são LI ou são LD? Tá? Então, nós vamos usar a definição para tentar investigar, né, se esse conjunto é LI ou LD. E o que é que nós vamos fazer? Então, nós vamos montar essa equação aqui, gente, ó. Tá? E a equação vetorial, se você está enxergando essas terras ordenadas como vetores. Tá, ok? Então, nós vamos pegar e nós vamos montar, ó, A que multiplica o primeiro vetor, mais B que multiplica o segundo vetor, mais C que multiplica o terceiro vetor, igual ao vetor nulo do espaço R3, que é a terna ordenada 0, 0, 0. E o que é que nós devemos fazer com essa igualdade? Nós devemos investigar para que valores de A, B e C essa igualdade ocorre. Então, se essa igualdade ocorre
apenas para valores de A, B e C iguais a zero, então, na verdade, a gente vai mostrar, né? Tem mostrado que os vetores, esses três vetores são LI. E se nós mostrarmos que essa igualdade aqui vai ocorrer para valores de A, B e C diferentes de zero, tá? Pelo menos um diferente de zero aqui no caso, então a gente vai mostrar que, na verdade, esses três vetores são LD. Ok? Percebam que essa caracterização aqui é a caracterização da definição e não da observação. Ok? Então vamos lá. Então, partindo dessa igualdade, a gente consegue montar esse sistema. Né? O que nós usamos aqui são as operações usuais, né? Aqui tanto de adição como multiplicação por escalar em R3, e depois nós vamos fazer a igualdade entre ternas ordenadas. Então aqui nós vamos obter, ó, multiplicando aqui A, 2B, menos C igual a zero, está aqui a primeira equação. Aí nós temos menos A, mais B, e aqui vai dar zero igual a zero, e finalmente menos 2A mais B mais 3C igual a zero. Chegamos nesse sistema. Nós temos aqui que essa igualdade aqui é equivalente a esse sistema e vice-versa. Então vamos resolver o sistema para obter informações acerca de A, B e C. Nós temos aqui um sistema 3x3, sistema linear homogêneo, né? Todos aqui são iguais a zero. E nós vamos resolver esse sistema por meio do método de Gauss, ok? Então, trazendo o sistema para cá, temos ele. Então, vamos começar aqui o escalonamento. Então, primeira equação aqui, ó, repetir. Agora, eu vou cancelar esse valor e esse valor aqui, né? Aqui embaixo eu somar, ó. Quando eu somo esse com esse dá zero. Então, esse com esse dá 3B, menos C com 0 dá menos C, 0 com 0 dá 0. Aqui eu multiplico por 2 e somo para anular esse termo, então dá 0. Quando eu multiplico por 2 aqui dá 4, 4 mais 1, então fica 5B. Quando eu multiplico por 2 aqui fica menos 2C mais 3C dá C, ok? E essa última implicação aqui, ó, eu repeti a primeira equação, repeti a segunda equação e vou apenas cancelar esse termo em B aqui. Nesse caso, basta multiplicarmos aqui por menos 5 terços. Então, fazendo isso, a gente encontra, vai cancelar esse termo e vai ficar 8 terços de C igual a zero. E aqui, gente, a gente percebe claramente que C é zero, consequentemente, substituindo aqui, obtemos B é zero, e substituindo os valores de B e C iguais a zero aqui, concluímos que A é zero. Tá? Então, como a solução desse sistema é a mesma que a solução desse sistema, já que eles são equivalentes, então a solução desse sistema é A igual a B igual a C iguais a zero, todos. Mas esse sistema é igual a essa igualdade, é equivalente no caso, né, a essa igualdade. E a conclusão que a gente chega é que essa igualdade ocorre apenas para os valores de A, B e C, todos iguais a zero. E, portanto, por definição, a conclusão que nós chegamos é que esses três vetores são linearmente independentes, né, vetores LI. Agora, no exemplo 2, vamos apenas mudar o espaço vetorial. Vamos considerar o espaço P2, que é o espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual que 2. E aqui nós vamos admitir também as operações usuais de adição e multiplicação por escalar, ok? A pergunta é a mesma, né? Só que agora ele vai tomar esse conjunto de vetores em P2. Então, ó, o polinômio aqui, esse aqui é de grau 1, esse aqui é de grau 2, esse aqui é de grau 2. E ele quer que a gente verifique se esse conjunto aqui, né, que na verdade é subconjunto de P2, se esse conjunto com três vetores em P2, se esse conjunto é LI ou LD. Então vamos lá. Então vamos usar a mesma caracterização da definição, ou seja, nós vamos montar essa equação aqui, que a gente pode considerar como equação vetorial, tendo em vista que a gente está enxergando esse polinômio como vetor, como vetor, como vetor, e aqui como vetor nulo de P2, né? Que é o polinômio de grau 2, ok? E aí a gente quer investigar para que valores de A, B e C essa igualdade ocorre, ok? Mesma coisa, então se essa igualdade ocorrer para valores de A, B e C e todos iguais a zero, então esses três vetores são LI. Se essa igualdade ocorrer para valores de A, B e C diferentes de zero, então esses três vetores eles são LD. Então vamos lá. Então aqui a gente multiplica A por esses dois termos, B por esses dois termos, C por esses dois termos, trabalha essas expressões, tá? Eu coloquei aqui só o resultado. Então colocando o x2 em evidência, vamos ter essa expressão aqui como coeficiente. Colocando o x em evidência, vamos ter essa expressão. E aqui nós vamos ter o termo independente, ok? E dessa igualdade entre polinômios de grau 2, né, para que isso aqui ocorra, é necessário que esse coeficiente de x2 seja igual a zero, está aqui. Esse coeficiente de x seja igual a zero, está aqui. E esse termo independente aqui seja igual a zero, está aqui. Então, ó,
Essa igualdade é equivalente a essa, que é equivalente a esse sistema. Então vamos resolver o sistema e verificar, né, para que valores de A, B e C esse sistema aqui ele admite solução. Novamente nós temos um sistema linear, né, 3×3, 3 equações, 3 incógnitas e homogêneo. Então vamos resolver usando também o método de Gauss. Então está aqui o sistema. Primeiramente eu só troquei essas duas equações, tá? Tá aqui. E vou eliminar esse termo agora, então basta multiplicar aqui por menos e somar. Então quando nós fazemos isso, ó, aqui eu repeti essa equação, aqui eu repeti essa, e essa aqui é justamente multiplicando essa por menos e somando com essa, tá aqui. Ao chegar nesse sistema, percebemos claramente que essas duas equações são iguais, então a gente pode simplesmente tirar essa equação do sistema, tá? Ela está sendo repetida, e o nosso sistema fica um sistema, olha, de duas equações em 3 incógnitas, linear homogêneo. Portanto, aqui nós temos uma variável livre, né? Então aqui você pode resolver em termos de C, por exemplo. Então substitui, coloca C aqui para o segundo membro, tal, e você vai encontrar que o valor de B é menos C. E ao substituir aqui os valores, o valor de B, a gente vai encontrar que A também é menos C. Então, o que é que a gente conclui? A gente conclui que esse sistema ele admite infinitas soluções. Por quê? Porque a solução dele, ó, é dada por essa igualdade. Então, sempre que eu variar o valor de C, eu vou variar os valores de A e B. E C pode ser qualquer número real. Então, aqui nós temos infinitas soluções. E devido à equivalência desses dois sistemas, esse também tem infinitas soluções, né? E devido à equivalência desse sistema com essa igualdade, então a gente acabou de mostrar que essa igualdade ocorre para infinitos valores de A, B e C, né? E isso, por definição, caracteriza que esses três vetores são LD. Ok, gente? Vamos agora para um terceiro exemplo. E nesse terceiro exemplo aqui, a gente vai trabalhar com espaço de funções, tá bom? Então, o espaço das funções f da reta na reta. E aqui, gente, nós vamos munir esse espaço das operações usuais de adição e multiplicação por escalar, ok? A perguntinha é bem simples, é a seguinte. Se nós tomarmos essas três funções, que nesse caso aqui, como V é espaço vetorial, pode ser chamado também de vetores, né? Se nós tomarmos esses três vetores, f, g e h em V, definidos dessa maneira, tá? Ele quer que a gente mostre que esses três vetores são LD. Ok? São linearmente dependentes. O f de x está definido como sendo cosseno de 2x, o g de x está sendo definido como sendo cosseno ao quadrado de x e o h de x como seno ao quadrado de x. Ok? Então veja bem, gente. Nesse caso aqui, olha, a gente pode resolver esse problema de modo bem rápido. Tá? Por quê? Porque por conta dessa identidade trigonométrica, a gente já consegue perceber claramente, né, que a função f ela é combinação linear das outras funções. Então aqui a gente está usando aquela caracterização que a gente colocou na observação 1, logo no início lá do nosso material em PDF. Tá, ok? Então essa identidade aqui é uma identidade trigonométrica que a gente conhece desde o ensino médio. Ok? Então, como o cosseno de 2x é a função f, o cosseno ao quadrado de x é a função g, e o seno ao quadrado de x é a função h, por conta dessa identidade trigonométrica, a gente vê claramente que f é a combinação linear de g com h. E, portanto, esses vetores são LD. Uma outra forma de você caracterizar, e aí usando a definição, é reescrever essa equação. Ó, se você passar aqui esse cosseno ao quadrado de x para o primeiro membro, ele vem menos cosseno ao quadrado de x. Passar esse menos seno ao quadrado de x para o primeiro membro, ele vem mais seno ao quadrado de x. E se fizer essas substituições, nós saímos dessa igualdade aqui e chegamos a essa. Onde esse Ozinho aqui é o vetor nulo de V, né? Ou seja, a função identicamente nula. Então nós temos essa equação vetorial, ó, enxergando f, g e h como vetores, e aqui o vetor nulo. Então nós temos essa equação vetorial aqui, ó, ela sendo verificada, mas para os valores, ó, de A, B e C diferentes de zero. Então, por definição, esses vetores f, g e h são linearmente dependentes. Ok? Então veja bem, gente, no caso aqui em que o espaço vetorial é um espaço de funções, esse exemplo, tá, ele foi um exemplo em que a gente concluiu que os vetores são LD de um modo bem simples. Agora, infelizmente, né, em geral, se nós pegarmos nesse espaço funções arbitrárias, funções da reta na reta, mas funções arbitrárias, definidas de modo bem arbitrário, mostrar que esse conjunto de funções L e LD
é não trivial, ok? Então, o que a gente faz na prática, e quando essas funções f e g elas satisfazem a determinadas propriedades, a gente usa um teorema clássico lá das equações diferenciais ordinárias. É o que nós vamos fazer a partir de agora, ok? Essa observação 2 aqui, gente, é o comentário que eu fiz agora há pouco, tá? Só ilustrando que para o caso geral, no espaço vetorial das funções da reta na reta, não é fácil mostrar que um conjunto de funções é LI ou LD, tá? Aí eu estou trazendo aqui um resultado que vai nos ajudar em determinada situação. Vamos aprender isso aqui, tá bom, gente? O resultado é esse teorema 1. Só que para explicar o teorema 1, é preciso a gente conhecer essas duas definições. Na verdade, para o teorema 1, nós vamos precisar apenas da definição 2. Mas na definição 2 eu vou precisar do conceito aqui que eu coloquei na definição 1. Então vamos passar por essa definição 1, vamos utilizar a definição 1 aqui para entender a definição 2. Depois nós vamos explicar o teorema 1 e fazer um exemplo para encerrar a nossa aula, ok? Então veja bem, quando nós escrevemos essa notação C de M de R, nós queremos dizer que esse conjunto aqui é um conjunto de funções. E as funções que estão nesse conjunto são funções da reta na reta, e essas funções têm essa característica aqui. Essas funções elas admitem derivadas até a ordem m e essas derivadas são contínuas. Então toda vez que nós escrevermos isso significa dizer que esse conjunto aqui é um conjunto onde seus elementos são funções definidas da reta na reta, e essas funções são tais que nós podemos derivá-las até a ordem m e todas elas são contínuas. Todas essas derivadas são contínuas. Então a gente pode derivar ela uma vez, duas vezes, três vezes, até a ordem m. Esse m aqui é um número natural, ok? Então, a gente costuma abreviar essa situação escrevendo essa notação aqui, ó. Então, quando a gente escreve que f pertence a Cm de R, a gente quer dizer que f é uma função da reta na reta e que, além disso, essa função admite m derivadas e todas as funções, todas essas m derivadas, são funções contínuas. Tá? Muitas vezes a gente, ao invés de escrever isso, a gente diz assim, f é uma função de classe Cm de R. É o que eu coloquei aqui. Tá bom? Então, isso serve para ilustrar tanto essa situação aqui como a situação serve para ilustrar esse conjunto aqui, ok? Agora, de posse desse conjunto aqui, dessa caracterização que nós fizemos, vamos entender essa definição 2. Olha só, aqui vamos considerar n funções, f1, f2, fn, todas essas funções definidas da reta na reta. E vamos assumir que essas funções, todas elas, f1, f2 até fn, elas pertencem a Cn-1 de R. Então, que conjunto é esse, gente? Significa dizer que todas essas funções são funções da reta na reta e todas elas admitem derivadas até a ordem n-1 e essas derivadas são contínuas. Ok? A diferença desse conjunto para esse aqui, gente, é porque eu peguei esse m e no lugar do m eu coloquei n-1. Tá? E vamos perceber o seguinte, ó. Aqui a quantidade de funções é n, tá? E aqui nós temos n-1. Então, nessa definição 2, nós estamos tomando n funções da reta na reta. E como essas funções pertencem a esse conjunto, então, todas essas funções, elas admitem derivadas até a ordem n-1. E todas essas derivadas são funções contínuas. Ok? Então, com isso aí, com essas considerações sobre essas funções f, vamos montar esse determinante aqui, que é chamado de Wronskiano, ok? Como é que nós montamos esse determinante? Bem simples, ó. A primeira linha aqui são exatamente as n funções. A segunda linha, gente, são as n funções derivadas uma vez. Você pega essa função, deriva uma vez, coloca aqui. Essa função deriva uma vez, coloca aqui. E assim sucessivamente. E essa função deriva uma vez e coloca aqui. E assim nós vamos, linha a linha, acrescentando uma derivada até chegarmos na última derivada. Percebam que essas funções aqui, elas admitem derivadas até a ordem n-1. Ok? E perceba o seguinte, esse determinante é o determinante de uma matriz n por n. Ó. Nós temos n colunas, tá? Você vai variando de 1
2 até n. E nós temos também n linhas, ó, uma linha, duas linhas e vai até n. Por quê? Ó? Percebam que aqui é n menos 1, mas isso aqui é em relação à derivada. A derivada começou aqui, ó, já na segunda linha. Então, daqui para cá, nós temos n menos 1 derivadas. Né? Então, acrescentando essa linha, então n menos 1 com 1, então nós temos n linhas aqui. Então, esse determinante é um determinante de uma matriz n por n, ok? E esse determinante, gente, ele é chamado de Wronskiano. Agora, veja bem, vamos entender agora o teorema. O que é que diz o teorema? Vamos considerar n funções e essas n funções definidas nesse conjuntinho aqui, ó. Cn-1R. Né? Repetindo, essas n funções aqui são definidas da reta na reta, e essas n funções admitem n-1 derivadas e todas elas são contínuas. Ok? O que o Teorema 1 está nos dizendo é o seguinte: se nós calcularmos o Wronskiano dessas funções aqui, ó, porque por definição, ó, esse determinante aqui, gente, é o Wronskiano de f1, f2 até fn. Então, o que o Teorema 1 está nos dizendo é o seguinte: se nós calcularmos o Wronskiano dessas n funções e o valor desse Wronskiano for diferente de zero para algum x real, então você já pode afirmar de imediato que essas n funções elas são linearmente independentes. Ok, gente? Vamos notar o seguinte: olha, ao resolver esse determinante, como aqui só tem funções, nós vamos obter uma expressão em x. Ok? Aí o que é que o resultado aqui está dizendo, esse teorema 1? Se você escolher pelo menos um número x real e ao substituir na expressão o valor for diferente de zero, você já pode considerar que essas funções são linearmente independentes. Gente, esse resultado ele é muito utilizado em equações diferenciais ordinárias, quando a gente está aprendendo a resolver equações diferenciais ordinárias de segunda ordem não homogêneas. Ok? Numa determinada etapa lá, será necessário verificar se um conjunto de funções é linearmente independente. Tá? E é esse resultado que nós usamos. Então, eu estou trazendo esse resultado aqui para a álgebra linear só por questão de curiosidade. Ok? Agora, vamos ver na prática como é que a gente utiliza esse teorema 1. Tá? Nós vamos encerrar essa nossa aula com esse exemplo 4 aqui. Então, veja bem. Aqui nós vamos considerar as funções, ó, f de x igual a 1, g de x igual a e de x e h de x igual a e elevado a 2x. E ela pede, essa questão, ela pede para a gente, utilizando o teorema 1, mostrar que essas três funções são linearmente independentes nesse espaço vetorial aqui, ó. Ok? Que nesse nosso caso aqui, ó, o n é 3, né? Porque nós temos três funções, uma função, duas funções, três funções. Então, na verdade, aqui, substituindo o valor n igual a 3 aqui, nós temos 2. Nós poderíamos substituir isso aqui por C2 de R. Ok? Então, vamos utilizar o teorema 1. Olha só. Então, está aqui o nosso Wronskiano. Né? Então, nós vamos pegar. Qual é a primeira linha do determinante? Você pega as funções. Ó. 1 é de x, é elevado a 2x. Colocamos aqui. Segunda linha. Você vai pegar e vai derivando. Ó. A derivada dessa função é 0, coloca aqui. A derivada dessa função é ela própria, coloca aqui. A derivada dessa função está aqui. E a terceira e última linha, você deriva essa constante, dá zero novamente, deriva essa função ela própria, deriva essa função e coloca aqui o resultado. Resolvendo esse determinante, gente, eu não resolvi aqui, eu só coloquei o resultado, nós vamos encontrar esta expressão envolvendo x, é uma função. Então, o que é que o teorema 1 diz? Diz o seguinte: se nós escolhermos um valor para r, qualquer que seja esse número real, e ao substituir esse valor aqui, esse número for diferente de zero, então você já pode afirmar que f, g e h são funções linearmente independentes. Para esse caso em particular, gente, para esse exemplo aqui, tá? Como o Wronskiano deu essa função, e a gente sabe que essa função, a função e elevado a 3x, é diferente de zero para qualquer x, tá? Então aqui eu já coloquei direto que a expressão, independentemente de x, ela já é diferente de zero. Mas percebam que o teorema ele exige que basta que um número x real seja tal que isso aqui ocorra para você caracterizar que essas funções são linearmente independentes. Ok? Então, nesse caso aqui, vai ocorrer que o Wronskiano é diferente de zero, na verdade, para todo x real. E aí, de acordo com o teorema 1,
a gente conclui que essas funções f, g e h são linearmente independentes. Tá ok, gente? Então aqui a gente encerra essa nossa aula. Então um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.